Colapso é um livro que ele vai muito além da história, dos personagens e tal. Tem uma coisa muito além ali, muito profunda. Quando você foi escrever a história, você já tinha ela inteira na sua cabeça, você sabia que o peso dela ia ultrapassar os personagens ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo. Na verdade, cara, eu quando comecei a escrever de fato o Colapso, eu só tinha certeza de uma coisa, só tinha uma coisa clara para mim, 100% clara, que era: este livro vai ser a minha volta para o horror, que é o meu gênero de origem. Eu comecei minha carreira escrevendo horror e aí larguei um tempão, e o Colapso ele marca a minha volta para esse gênero. Era a única coisa que eu tinha certeza. Mas eu também queria contar uma história que fosse visceral. Eu queria então, testar limites. Eu queria, como eu era na época, um escritor independente, né, não era publicado por uma grande casa editorial, eu queria. Eu sabia que não ia ter ninguém me assim, cerceando, né, dizendo: isso não pode, você pegou pesado aqui. Eu sabia que eu estava totalmente livre, que eu podia fazer o que eu bem entendesse, que aquilo ia marcar a minha volta para o horror, e que o tema central da história que eu queria escrever era a violência. Então, eu sabia que ia ser um livro pesado, assim. Eu comecei com essa coisa na minha cabeça, assim, bem, sabe, presente. Assim, ok, vai ser um livro pesado. Mas só. Em relação à história, os personagens, eu não sabia. Vou te dar um exemplo, e eu acho que é o melhor exemplo de todos, assim, envolvendo esse processo criativo. A Diana, eu só descobri que ela existia na história no momento em que ela apareceu. Caramba. Eu não planejei ela, em momento algum. Que legal, que interessante saber disso, de não ter planejado uma personagem ali. Então você não imaginava que essa história poderia. Como você disse, você já queria escrever algo visceral, mas você tinha essa ideia de que ia ser tão visceral assim? Teve algum momento da sua escrita que você pensou que você. Ai, acho que eu tô ultrapassando limites? Olha, eu acho, no final não posso falar, se eu falo que peguei leve, né? Que a minha conclusão é que eu peguei leve. E eu acho que eu peguei leve mesmo, de verdade. Algumas cenas, assim, foram um pouco difíceis de escrever. Por exemplo, algumas das cenas envolvendo a Bia, eu tive que parar no meio. E na época, agora eu parei de fumar, mas na época eu ainda estava fumando, e eu parava no meio da cena, assim, aí aquela pausa para o cigarro, aquela pausa Aham. dramática para o cigarro, né? E porque era difícil, eu queria narrar aquelas cenas, essas cenas em específico, do ponto de vista dela, que era a vítima, Sim. não é? Porque se eu fosse narrar do ponto de vista dos seus predadores, dos seus algozes, eu estaria narrando uma cena de deleite, né, de prazer. E não, eu queria narrar uma cena de dor, sofrimento e tal. Então tinha que ser da perspectiva dela, né, do ponto de vista dela. E foi difícil, porque quando você narra uma determinada cena do ponto de vista de um personagem específico, naquele momento você é aquele personagem, porque você tem que escrever sobre como ele se sente, como é que ele percebe aquilo ali. Então, imagina, estar no corpo da Bia, né, na mente da Bia, no corpo e na mente da Bia, durante aquele momento, não era tão simples, não era uma coisa tão suave, né, não era uma coisa neutra. Sim. Era doloroso. Então, tinha momento que eu parava assim, nossa, pausa pro cigarro. Fazia minha pausa e voltava, e aí tudo bem. Mas nunca, nunca, em momento algum, me ocorreu a ideia de que é pesado, eu estou ultrapassando limites, porque, como eu argumentei lá no Pós-Fácil, é o feijão com arroz de qualquer página policial, de qualquer livro, de qualquer jornal de província, sabe? Sim. Então, eu não estou narrando coisas que você lê e pensa: ele está exagerando, esse tipo de coisa não existe, não acontece. Pelo contrário, só em relação à Bia, desde que o livro foi publicado, eu já vi pelo menos uns 15 casos parecidos. E Sim. eu ainda acho que eu peguei super leve, Pegou leve. demais.